Uma vez mais, eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero falar com o povo de Deus, porque o povo de Deus, ele tem uma responsabilidade única nessa terra, de falar a verdade e de condenar as obras das trevas. Não com armas, não com violência, mas com a palavra que Deus nos deu. Essa é a nossa arma contra a mentira, o engano e as coisas de Satanás, as trevas. A igreja, supostamente, ela tem que viver na luz. O que quer dizer viver na luz? Viver na luz quer dizer que a igreja, ela conhece a verdade, que ela se opõe às obras das trevas, permanecendo na verdade. E eu, infelizmente, nesse momento que nós vivemos, todos nós vivemos na história, a igreja falhou para com a verdade. E continua enganada e enganando. A igreja falhou de observar a palavra de Deus e receber a verdade, porque ela creu em mentiras. E agora, nesse exato momento, Deus está a nos julgar. Começa pela igreja. Deus julgou a igreja, está julgando a igreja. E está julgando também o mundo. Essa situação que existe entre Israel e os palestinos é o momento em que Deus está nos julgando. Aquele Israel que está lá, que é um Israel impostor, que não é o Israel de Deus, porque o Israel de Deus, ele não pode estar matando crianças e mulheres indiscriminadamente. Porque se você acha que esse é o Israel de Deus, então você não conhece Cristo. Você se lembra das palavras que o Senhor que nos ensinou? Deus não compartilha com mentirosos, com assassinos, com criminosos. Se você ainda acha, depois de tudo isso que Deus está nos mostrando, que aquele Israel que está lá bombardeando aquelas pessoas é o Israel de Deus, então eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você falhou em conhecer a verdade. Você não conhece a verdade. E Deus vai te provar isso. Não vou ser eu que vou provar, não. Deus vai nos provar que nós falhamos em reconhecer a verdade, em falar a verdade, em se opor à verdade. É por isso que o anticristo está reinando, está lá, fazendo o que o Senhor já tinha dito a respeito dele. Vós tendes por pai o quem? O diabo. E quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Qual foi o primeiro homicídio que existiu na terra? Caim. Ele é a semente. A semente daquele. Caim é o pai dessa geração assassina. É a semente que batalha contra a semente da mulher, que é a igreja. Mas você não pode entender isso porque a tua cabeça, os líderes religiosos, e até hoje, até nesse momento, continuam não enxergando a verdade. Se você apoiar aquilo que está acontecendo, as atitudes de Israel, você vai ser condenado por Deus. E eu vou dizer aqui agora, com toda certeza, você vai ser condenado. Deus vai continuar mostrando para a terra a verdade.
E se o coração dos homens se endurecerem, você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nem Israel aconteceu com 2000 anos atrás. Porque eles não tiveram o interesse, nem amor pela verdade. O que Deus vai mandar sobre eles é a operação do erro, para que eles creiam na mentira. E foi isso que aconteceu. Mas Deus está nos dando uma chance única. Deus vai escancarar o véu para que nós possamos enxergar o que realmente está acontecendo. Não aquilo que nós pensamos que é a verdade. E o que vai acontecer é que Deus vai separar. Uns vão receber a marca da besta e outros a marca de Cristo. A marca de Cristo, a marca de Deus na nossa vida é o Espírito Santo, o Espírito Santo que o Espírito da verdade. A marca da besta é o espírito do erro, daqueles que não aceitam a verdade. A escolha está aí. De que lado você vai ficar? À direita do Senhor ou à esquerda? Porque Ele vai te perguntar, por que você fez isso? E você vai falar, mas eu não fiz nada. Como que você não fez nada? Quando você deu o teu apoio àquele que está matando e roubando e mentindo? Meu Deus! Será que você não se comove pelas vidas? Porque se você não se comove, meu irmão, você já não é mais humano. Deus fez seres humanos. Deus criou seres humanos. Um ser humano, ele se preocupa com o seu próximo. Ele sente a dor do seu próximo. Ele tem amor, ainda que não seja o amor de Deus, o amor ágape, ele tem amor natural. Ele cuida daquilo que é humano. Não é que Israel que diz que os coitados que vivem lá não são animais, não são humanos. É por isso que eles não têm consciência, eles não têm peso na consciência, porque para eles não estão matando seres humanos. Porque eles se acham que os únicos humanos, o único homem que Deus fez foi eles. Arrogância. Querem ser Deus. Querem se colocar no lugar de Deus, tendo poder para matar as pessoas, porque eles têm o poder. Porque quem pode... Como que os palestinos vão lutar com o poder que eles têm na mão? Os Estados Unidos por trás, cada ano, 3,5 bilhões de dólares em armamento militar. Eles têm mísseis nucleares, têm tudo. Essas coisas. Eles vão lutar como? Que nem os palestinos lutam com a funda e a pedra? Como Davi lutou com Golias? Irmão, começa a rever as coisas. Abre o teu coração. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Porque se você endurecer o teu coração, Deus vai enviar sobre você a operação do erro. E você vai ser incapaz de ver as coisas como elas são. O que aconteceu com Israel? Jesus veio, segundo a palavra de Deus, ele fez todos os milagres diante de Israel. O que Israel fez? O que aquele povo, que se dizia o povo de Deus, fez? Eles não conheceram Jesus. Eles não querem Jesus. Eles odeiam Jesus até o dia de hoje. Se você tivesse a curiosidade de pesquisar, ou por exemplo, ler o livro que ele segue, que é a tradição dos anciões, você ia ver o que eles dizem de Cristo ali naquele livro. Eles odeiam Jesus. Eles não aceitam Jesus.
Existe sim um povo que ainda conserva e que ainda segue as leis, o Torá, porque eles têm zelo de Deus, mas estão enganados. Esse está no meio, esses moram nas vilas ali em Jerusalém, né, Mecherim, aqueles lugares. Esses são os judeus ortodoxos que condenam os atos que o governo israelense, o zionista, está fazendo. E que condena que o Estado de Israel foi estabelecido em 48. Porque na mente deles, a única pessoa que pode restaurar tudo isso é o Senhor Jesus, quando Ele vier. Eles não aceitam isso. Segundo a lei, eles estão no exílio. E só o Messias, quando vir, pode restaurar ele a condição de israelense novo. Então, irmão, você está enganado. O diabo te enganou. E você, apoiando, falando, vamos orar por Israel, vamos orar por Israel. Orar por Israel? Deus, quando Jesus veio, meu irmão, quando Jesus completou a sua obra, quando ele estava com os braços estendidos, ele falou, está terminado. O que está terminado? A sua obra, o que ele fazia, acabou. A missão dele, ele cumpriu. Entende o que quer dizer? Daquele momento em diante, surge a igreja de Cristo. O novo concerto, ele começa a ter efeito. O passado, a lei, as tradições judaicas, o concerto com Moisés foi anulado. O sacerdócio foi tirado da mão deles e foi dado a um outro povo, que é a igreja. Esse é o novo Israel. Se você for lá nos livros de Isaías, vai falar, e vai ser chamado por um novo nome. Que nome é esse? É a igreja do Senhor. Os filhos de Deus são aqueles que foram feitos filhos de Deus através de Cristo. Deus não aceita mais nada. Aquele que quiser continuar com o concerto antigo está debaixo de maldição. Jesus, pela última vez que ele entrou em Jerusalém, pela última vez que ele foi ao templo pregar, e depois daquilo ele ia ser crucificado, ele olhou para uma figueira e, vendo a figueira, desejou comer fruto da figueira, porque estava com fome. Quando ele chegou perto da figueira, a figueira só tinha aparência, só tinha folhas. Ele procurou um fruto e não achou. E ele falou assim, nunca mais alguém coma fruto de ti. Amaldiçoa a figueira. É isso que Jesus veio. Ele veio, mas ele não foi respondido. 2000 anos de pregação, dizendo que o Messias ia vir. Quando o Messias vem, Israel rejeita-o completamente. Nós estamos fazendo o mesmo, irmão. Você está esperando por Jesus, que Jesus vai te arrebatar? Fique tranquilo que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai vir um problema sobre a igreja, porque Deus está nos julgando. Quando acabar esse julgamento aqui, vai vir a sentença. Quem que está condenando os atos de Israel? É a própria terra. Esse é o tribunal de Cristo. Nós somos o corpo de jurado. As questões estão sendo apresentadas. Quem vai condenar? Somos nós. O apóstolo Paulo fala assim, lá, acho que em Romanos, no capítulo 14, se não me engano, no final do capítulo, fala assim, e o Deus de paz, em breve pisará Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus venceu ele 2000 anos atrás. Quando Jesus venceu, Jesus acorrentou ele no abismo. Por 1000 anos não se falou de Israel, não se falou de nada. Porque estava preso. Passados 1000 anos, começou um movimento vindo da Inglaterra, porque os judeus tinham se espalhado pelo mundo inteiro, e esses judeus que eram os que crucificaram Jesus,
os que não aceitam Jesus, esses cujo nome nunca foi escrito no livro da vida, desde a fundação, esses que rejeitam a soberania de Deus, porque Deus, assim como no passado havia os homens, a terra produziu toda sorte de animais, e no meio deles produziu o homem. Mas o primeiro homem não era um homem espiritual, era um homem animal, como Paulo fala. Mas Deus pegou um do meio deles e falou, vou fazer dele um homem. E soprou sobre ele o Espírito. Então ele se tornou diferente dos outros. Porque ele tinha agora o Espírito de Deus. E Deus deu autoridade para ele reinar sobre toda a criação. E Satanás, o inimigo, não aceitou isso. Esse é Satanás. Ele não era um espírito somente. Satanás, assim como a igreja precisa do corpo, Cristo precisa de um corpo para representar ele aqui na terra, Satanás também tem o seu corpo que representa ele aqui na terra. O espírito que é contrário a Deus, o espírito da rebeldia, que opera nos filhos da desobediência. Esse é o espírito de Satanás. Por isso que Jesus, olhando para Pedro, falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento, Satanás estava usando Pedro. E assim que ele faz. Ele precisa daquele Israel que foi amaldiçoado pelo Senhor, para ele fazer a sua obra. A sua obra qual é? Matar, roubar e destruir. É para isso que ele vem. É para isso que ele veio de novo. Deus permitiu que fosse assim. Acorrentou ele por 1000 anos, mas depois soltou. Para quê? Para ver se nós, esse mundo, agora, esses que dizem que... Porque Jesus já veio. Nós não somos mais inocentes. Nós estamos prontos para ser julgados. Quando nós não conhecia Cristo, que o Senhor não tinha levado a mensagem de salvação para o mundo, que era só os judeus que sabiam que o Messias ia vir para salvar a humanidade, os gentios como eu e você, nós não sabíamos. Agora nós vemos, todo mundo já sabe, não é mais novidade. Todo mundo sabe que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Então Deus quer saber agora se você realmente aceitou a verdade. Ou você tem amor por esse mundo. Ou o teu coração está nessa imundície toda. Porque o que está sendo feito agora é uma abominação. E o Senhor falou para nós, falou para os judeus no passado, não sei se eles também não perceberam, mas quando o Senhor falou assim, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo. Aonde que é o lugar santo? O lugar santo é lá, onde o Senhor pisou, naquela terra. Aquela terra é santa, porque o Senhor botou os seus pés ali. Entende o que você está falando? Que eu estou falando? Aquele é o lugar santo. E a abominação está lá. Fazendo tudo aquilo em nome de Deus. E eu e você caímos nessa mentira. Eu não tenho tempo para explicar para vocês, irmão. Mas se você realmente tem amor pela verdade, procure os fatos. Tenta entender o que Deus está fazendo nesse momento. A Bíblia não fala que aquele que bate se abre, aquele que busca recebe, aquele que pede se dá? Então faça isso. Porque você está incorrendo o risco de perder a tua alma. E naquele momento vai ser um choque para você. Porque Jesus vai vir. E vai ser um choque para todos nós. Porque ele vem como ladrão da noite. Ele não vem para uns ou para outros. Como relâmpago
que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é a vinda de Jesus Cristo. Esse negócio de arrebatamento escondido, isso aí é conversa fiada de quem? Do mesmo que fez essa doutrina toda de escatológica que nós usamos na igreja para nos confundir e não para esclarecer. Deus nunca, o Espírito de Deus, irmão, ele veio para esclarecer as coisas, para nos guiar por toda a verdade e para anunciar as coisas futuras, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é para nós ficarmos pulando dentro da igreja e blá blá blá, blá blá blá. Não! Chega de ser criança. Onde estão os sábios da igreja? Os homens de Deus, que dizem que têm o conhecimento de Deus, ficam repetindo uma coisa atrás da outra. Um escuta de um, depois passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, e vão perpetuando uma mentira. E o pior de tudo, ensinando o povo errado. Eu tô perplexo, irmão. Eu nem dormi mais, eu durmo. Porque Deus me mostrou todas essas coisas e eu não posso ficar calado. E também não sei o que eu faço. Eu estou fazendo esse vídeo para tentar te alertar. Eu não estou querendo like ou dislike, não estou querendo inscrição tua, não estou querendo ganhar dinheiro com coisa nenhuma. Eu quero só fazer aquilo que Deus me deu para fazer. Esclarecer a igreja da verdade. Para com esse negócio, rever. É tempo de nós, servos de Deus, homens de Deus, olharmos para a palavra de Deus e reafirmarmos a nossa fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque está muita baboseira no meio da igreja. Pessoas que pregam, nem sabem o que estou falando. Não sabem de nada. Pregam porque já ouviram outros falar. Então é isso, é verdade, não questiona, não pode criticar quem falou por causa da autoridade. Ei, autoridade na nossa vida é Cristo. Jesus falou assim, a ninguém chameis mestre, porque há um só mestre. Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, porque só existe um mestre e só existe um senhor. O preço que Deus pagou pela tua alma, irmão, é muito grande para você colocar a tua alma na mão de outra pessoa, que não seja Cristo. Você vai confiar no homem? Você não vê o conselho da palavra de Deus para aquele que confia no homem? Maldito é o homem que confia no homem. Volta-te para Deus. Tudo está acabando. Não vai durar muito tempo. Se você tem planos para o futuro, cabe com isso. O nosso futuro é o céu. O nosso futuro é o céu, irmão. Jesus falou, vós não sois desse mundo. Agora, se você é desse mundo, você gosta desse mundo, você está pegado a esse mundo, as coisas materiais e as coisas que você tem e que adquiriu e não sei o quê, pois saiba que Deus vai te tirar tudo da nossa mão. Vai ficar só uma coisa, a esperança de que quando nós dobrar o nosso joelho no chão e pôr a nossa boca no pó, é o que a Bíblia diz, talvez haja esperança. Deus vai nos ajudar a enxergar, Ele já está nos ajudando a enxergar o quanto nós erramos. Quantas almas que esses pregadores da justiça, que muitas vezes falam coisas que não sabem o que falam, apontar o pecado dos outros é fácil. Qualquer um faz. Oh, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Isso os fariseus faziam. Punham esses cargos tudo em cima do povo, depois nem com esse dedinho aqui, eles faziam por eles mesmos. Tudo gordo, tudo
servos de Deus. Comem, bebem, estão que nem aquelas ovelhas engordando para a matança. Eu estou falando assim. Você pode acreditar ou não, mas eu estou te falando a verdade. E você não precisa me acreditar em mim agora. Você vai ver. Porque Deus me mostrou todas essas coisas. E falou para mim, fala para a minha igreja. Fala para os meus servos. Que se arrependam. E que me busquem com todo o coração. Com toda a sua alma. E quando buscar-me com todo o coração, com toda a sua alma, quando abrir mão de todas as coisas, pelo amor de mim, então eu me farei conhecido deles. Yakanamashai. O Senhor está triste conosco. O Senhor está irado com o mundo. Com todos nós. A única coisa que retém a sua mão é a sua misericórdia. Porque Ele estende a misericórdia na esperança de que nós possamos olhar para Ele verdadeiramente, com sinceridade no nosso coração, e estarmos dispostos a morrer por Ele. Você está disposto a morrer por Ele? Se você disser sim para mim, você não vai dizer para mim, você vai dizer para Ele. Porque tem um que vai nos provar. Ele vai nos provar. Porque o pedido dele é justo. Porque nós vamos na igreja, cantamos e tudo mais, dizemos que amamos Deus, mas Ele vai nos provar para ver se nós amamos mesmo. Porque a Bíblia fala assim, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles venceram pelo testemunho que deram e pela palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. Você está disposto a entregar a tua vida por Cristo? Qualquer coisinha que acontece hoje, choradeira. Quebrou a unha, eu tô com problema. Problema tem aqueles coitados que estão lá bombardeados, presos numa gaiola e sendo bombardeados todos os dias, perdendo suas crianças, perdendo seus parentes, suas esposas, seus maridos, seus pais, suas mães. E você está aí. Vamos orar por Israel. How ridiculous! How ridículo é isso? Saindo da boca daqueles que dizem que conhecem a verdade. Eu vou te avisar mais uma vez. As coisas vão piorar. Quando Jesus disse, tem muita gente que fala assim, mas Israel é figueira, é o relógio de Deus. Aquilo não é o relógio de Deus. Quando o Senhor falou sobre isso, Ele estava se referindo à perseguição e à destruição do templo. Ele falou, olhai para a figueira, quer dizer, é uma maneira simbólica de se falar. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, saiba que o que vai acontecer? Vai acontecer uma destruição. Fuja! Aqueles que tiveram no telhado, não desça para baixo, pegar a sua roupa. Se estiver no campo, não volte mais. Fuja! Porque aqueles são dias de ira que virão sobre esse povo. A ira de Deus. Ele pisou o lagar. Quando fala, quem é esse que vem com as suas roupas manchadas de sangue, lá em Isaías? Quem que é que pisa o lagar? Qual que é o lagar de Deus? O lagar de Deus é Jerusalém. Onde ele pisou as uvas. Onde as suas roupas se mancharam de sangue. Se você não sabe disso, procura investigar na história. Veja o que aconteceu. Depois que eles rejeitaram a Cristo. Os que ficaram ali dentro de Jerusalém passaram uma coisa que jamais outro povo passou. E por quê? Porque eles diziam que conheciam a verdade. Porque eles diziam que eram filhos de Abraão, povo, filhos de Deus. E Jesus falou, não, vocês não são filhos de Deus. Vocês têm por pai o diabo.
e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quem foi homicida desde o princípio? Caim. A semente de Deus, da mulher, era Abel. A semente do maligno era Caim, estava em Caim. As duas sementes. Assim como a semente de Caim matou Abel numa figura, assim também ia acontecer quando Jesus viesse. Por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo fala muito melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque Deus já sabia que ia ser daquele jeito. Mas você aprendeu de Jesus a ser a justiça. Você ouviu da boca dele a verdade. Você não pode sair por aí falando mentira. E dando mão com a impiedade, com a crueldade. Que crente que você é? Eu não estou vendo Cristo. Irmão, me desculpe de ser tão franco e falar dessa forma, porque eu estou exatamente perplexo para essas coisas. Só o que eu ouço, vamos orar por Israel, vamos orar por Israel, dando legalidade para um assassino cometer as suas atrocidades. Mas graças a Deus tem muita gente que não perdeu a sua humanidade ainda. Que ainda se comove quando vê aquelas barbaridades. Que ainda se comove, que tem o coração contrito quando vê um ser humano sendo estraçalhado. Lembra que Jesus falou para Israel? Os publicanos e as meretrizes entrarão no reino de Deus primeiro do que vós. E vós, os filhos do reino, serão lançados fora. Vai acontecer de novo. Porque nós não somos capazes de pensar por nós mesmos. Porque nós não somos capazes de usar a nossa racionalidade. Em nome de Jesus, eu quero deixar isso para os irmãos.